agireis então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa o que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 6, item 24. Era uma tarde cinzenta, encoberta por nuvens densas de tristeza, em plena vigência da sanha imperialista das forças luso-espanholas, no poente da Guerra Guaranítica, que se estendeu de 1753 a 1756, os habitantes da redução de São Miguel empreendiam viagem sem a liderança de Cepé. Em fevereiro de 1756, Cepé foi morto em emboscada, numa guerra de guerrilha, já que os guaranis evitavam um confronto direto com as forças palacianas. Há mais de um ano, as forças espanholas comandadas pelo governador de Buenos Aires, José de Andonaegui, e o governador de Montevidéu, José Joaquim de Viana, os portugueses liderados pelo governador de São Paulo e Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, haviam decidido lutar juntos contra os indígenas e tinham como principal objetivo a minha captura. As forças de Andonaegui, reforçadas por 150 soldados da Espanha, juntamente com 1.670 homens do governador de Montevidéu, 1.200 soldados portugueses sob o comando de Gomes Freire, se encontraram em Santa Tecla para avançar em direção à redução de São Miguel. Fui morto pelo governador Viana na Serra de Batovi, em um pequeno combate entre os guaranis com as tropas aliadas. Por quê? Porque voltei daquela batalha. Eu deveria ter ficado lá, estendido ao lado dele, na planície juncada de cadáveres. Eu deveria tê-lo seguido. Afinal, foi a mim que ele fora entregue. Aquele bebê indígena órfão que me chegou aos cuidados pelas mãos do irmão Jean-Pierre numa noite primaveril. O seu corpinho pequeno, também muito fragilizado pela doença, que ceifou a vida de seus pais. Na sequência, a visão transcendental que tive do anjo Ismael, patrono espiritual do Brasil, em minha cela diminuta. O benfeitor espiritual tocou a fronte daquele bebezinho com a sua espada luminosa e reiterou para mim minhas atribuições. Deveria cuidar daquela alma que teria a tarefa de mergulhar os corações da nossa terra na água lustral do Evangelho de Jesus. Ah, por que não permaneci ao seu lado, quedado na terra, naquele chão que Cepé adubou com as palavras do Evangelho? A Guerra Guaranítica ceifou muitas vidas. Mais de 30.000 indígenas
foram mortos ou escravizados pelas tropas ibéricas, que tentaram dar fim ao levante. No retorno para a redução de São Miguel, a visão que se estendia em torno das ruínas era tenebrosa. O fogo consumira as casas e deixara as paredes enegrecidas da imponente catedral. Na longa volta do campo de batalha, após a morte do nosso cacique, trazíamos no coração uma esperança, quase uma ilusão, de que o nosso sonho, a nossa casa, a nossa terra, enfim, que o arcanjo São Miguel, de alguma maneira que não sabíamos como, tivesse impedido as hordas invasoras de cumprirem o libelo final. Ao longe, vi Inara, que procurava consolar Moara, que parecia estar em choque profundo. Nem as crianças foram poupadas. Que selvageria foi essa? Por Tupã, como tanta maldade! Moara, procure ficar firme. Venha comigo, veja. Padre José está abraçado à cruz de ferro. Vamos até lá. Ele também está sofrendo, precisando de nós. A cruz de ferro havia resistido aos vândalos. Diante daquela cena impactante, minhas lágrimas rolaram, e a aproximação de Inara e Moara, ambas presenças amigas, foi avasante para que os soluços prorrompessem e, com isso, o dreno para que a dor insuportável que sentia não se tornasse impossível de carregar. O que fizéramos para atrair tanto ódio sobre um povo pacífico, ordeiro, simples? Não era essa a missão que a coroa nos confiara em seus domínios de além-mar? Quando dei por conta, após um tempo que não vi passar, senti uma mão pousar em meu ombro, retirando-me daquele transe doloroso. Só então percebi que a noite caíra e que eles haviam saído da mata. Os poucos que escaparam à chacina do invasor estavam ali, mudos espectadores da minha dor. Também eles sofriam. Haviam perdido tudo: o lar, a família, seu líder, sua terra, tudo. Esses seres dos povos originários sentirão o vigor de nossas espadas. A terra já é nossa, e a fortuna em breve se nos apresentará. Estou ferido, mas nenhuma dos me retirará os prazeres que destino nesse momento de êxito. Nosso exército aliado sofreu apenas 4 baixas: 3 espanhóis ou um português, e cerca de 30 soldados feridos. Foi uma massacre. Amanhã, sem hesitação, entraremos em São Miguel, que todos os demais reduções se rindem. Agora, o destino para os resistentes será a morte impiedosa. Os indígenas que voltavam a se reunir na calada da noite, no pátio da redução de São Miguel, traziam no olhar a orfandade, impactados pela ganância e a violência das forças luso-espanholas. A tristeza ficava em segundo plano.
A busca agora era por sobrevivência e por orientação. Padre José, o que será de nós? Entendi, naquele momento, toda a grandeza da missão de Cepé junto àquele povo. Ele respondia a todas as perguntas, administrava todos os embates surgidos, aclarava as dúvidas, ensinava a paz, as estratégias de defesa, a liderar e a ser liderado. Fazia isso de uma forma tão natural que nem percebíamos, por vezes, a sua ação pronta e incessante. Conduzia-os, não raro, sem uma palavra, mas com a força do seu exemplo, acometimentos, trabalhos, silêncios e testemunhos que não podíamos dimensionar. O que eu poderia dizer? Que nós, os jesuítas, que lhes acenamos com um mundo de paz, de progresso, sem guerra, sem fome, nós que esteamos em cada coração o anseio e a vivência de fraternidade, falhamos? Que os homens que vieram sob a mesma bandeira que trazíamos ao chegar não sabiam o que nós queríamos lhes ensinar? Padre José, imerso em reflexões profundas e depressivas, sentiu a mão que, com firmeza delicada, segurava o seu braço e enlaçava-o com carinho filial. Era uma presença de conforto, a companheira de Cepé. Ela fora poupada e, com a serenidade das grandes almas, disse: Padre José, nós precisamos seguir. Fale aos nossos irmãos e diga-lhes que ele continua vivo. Ele é como essa cruz de ferro, sobreviverá ao tempo e continuará em nossos corações. Diga-lhes, Padre, que a sua luz nos guiará nessa noite escura. Envergonhado diante da determinação daquela mulher, de estatura física pequena, mas de tamanha envergadura moral, repeti com uma força que não sei de onde arregimentei: meus filhos, Cepé vive e viverá sempre para guiar-nos nas noites escuras e nos dias cinzentos que atravessaremos doravante. Levemos em nossos corações a cruz forjada na têmpora da fé. Quando a assertiva de Padre José silenciou, um tropel se ouviu na calada da noite. Os olhos de todos voltaram-se para a mata, de onde os sons vinham. O magnífico ginete, montado no fiel companheiro de tantas cavalgadas, surgiu à vista dos que ali estavam, rodopiando o cavalo, como fazia para chamar os guerreiros. Cepé apontou o caminho que deveriam seguir. Ainda a bússola dissipou a escuridão. As nuvens que encobriam São Miguel foram se movendo de forma vertiginosa, abrindo uma clareira no céu por onde Jaci surgia imponente. Ela vinha acompanhar o guerreiro de todas as lutas, estendendo o seu manto de luz para saudá-lo. Calci, Jerônimo, Moara, Inara e todos os indígenas da redução de São Miguel, impulsionados pela visão impactante do líder missioneiro, caminharam toda a noite. Estavam blindados pela proteção de Cepé, colocando-os a salvo dos inimigos
que rondavam a redução. Estavam protegidos pelo amor que, quando é incondicional, se vivifica além túmulo por ser virtude da alma. Estavam sob a influência da liderança feminina, daquela que em vida havia sido sua companheira e que agora traduzia conexão com o alto. E Sepé seguia, abrindo os caminhos de seu povo amado, enquanto marchava ao encontro da liberdade.